Olá, bom dia a todos. É um prazer ter vocês conosco nesse momento tão especial, neste último dia da nossa 32ª semana da Educação Professor Paulo Freire. Percursos significativos em tempos singulares, um oceano de possibilidades. Eu sou Regina, professora da Educação Infantil do município de Guarujá, litoral do estado de São Paulo, vizinho aqui do município de Santos, e também membro da diretoria da UMEP-ARBES, da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, Associação Regional da Baixada Santista. Agradeço a presença das intérpretes de Libra, Tarciane, que inicia comigo, e Maria Cristina. Pedimos que todos fiquem atentos ao bate-papo, onde serão colocados, ao final da palestra, os links do formulário de presença e avaliação. Estes irão gerar o seu comprovante de participação e serão enviados para o seu e-mail. Haverá ainda o link da Onda Literária, que é um espaço virtual de fomento à leitura, com descontos em livrarias e conversas com os autores. E agora sim, recebemos para a nossa manhã a nossa palestrante Alessandra Soares. Alessandra Soares é pedagoga e pós-graduada em educação infantil, trabalha há mais de 20 anos na educação. Especialista em arte e educação, professora e pesquisadora das infâncias. Abraçou a formação continuada das redes públicas e privada. Também contribuiu para a formação inicial de pedagogos, ministrando aulas nos cursos de pedagogia e na pós-graduação em educação infantil em universidades privadas. É fundadora e formadora pedagógica da Protagonize, empresa que contribuiu com a formação continuada de mais de 1.000 professores no último ano, incluindo esta pessoa que vos fala. Prosseguindo assim o trabalho que ama realizar, a formação continuada de professores da educação infantil de todo o Brasil. Dedica-se aos estudos das abordagens participativas, focando na abordagem regiana. Alessandra, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes por recebê-la nesta 32ª Semana da Educação Professor Paulo Freire, uma iniciativa e realização da Prefeitura Municipal de Santos. Passarei, então, a palavra agora para a professora Alessandra Soares, que abordará o tema A Organização de Contextos Investigativos na Primeiríssima Infância. Ao final desta sua fala, vamos reservar um tempo para as perguntas. Muito obrigada. E, Alessandra, fique à vontade. Agora é com você. Eu quem agradeço, Regina, Tarciane, muito obrigada por essa parceria aqui. E vamos conversar sobre contextos investigativos. Espero que todos e todas que estejam aqui gostem muito desse momento, que a gente consiga aqui nesse tempo que vamos estar juntas, que vamos estar juntos, pensar um pouco sobre as práticas cotidianas na educação infantil. E, para isso, eu vou apresentar aqui para vocês um slide que vai nortear aqui a nossa fala, a nossa conversa. E, como disse a Regina, usem o chat para fazer perguntas, para conversar, para fazer comentários. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos, e já para começar, agradeço, estou muito feliz de estar aqui participando da 32ª Semana de Educação de Santos, e vamos seguir nessa conversa. Enquanto isso, já coloquem aí no chat, eu estou vendo que já tem aqui 267 pessoas para participar dessa manhã. Então, já coloquem aí no chat o que vocês querem comentar, saber sobre contextos investigativos. Enquanto isso, eu vou partilhando aqui
uma tela para seguir com essa nossa conversa. Muito bem-vindas, muito bem-vindos. E vamos conversar sobre a organização de contextos investigativos na primeiríssima infância. Aqui nós vamos falar de uma forma geral do que seriam esses contextos investigativos. Tem muita coisa para aprofundar, mas hoje nós vamos falar de uma forma geral aqui dos contextos investigativos. E para começar, eu trago uma pergunta. O que é contexto de aprendizagem? De onde surgiu essa ideia? O que quer dizer contexto? Então, para pensar em contexto de aprendizagem, a primeira coisa que nós vamos pensar, que precisa estar todos os dias pensando, é quem é essa criança que está comigo, que eu estou com ela na educação infantil, na primeiríssima infância, quem é esse bebê, quem é essa criança pequena, quem é essa criança bem pequena. Eu preciso saber quais são as concepções que estão em mim, que surgem em mim, que estão a ser transformadas o tempo todo, sabendo quem são essas crianças, sabendo em mim quais são as concepções. Aí sim, eu tenho como pensar em contextos de aprendizagem. Porque pensar em contexto de aprendizagem é pensar numa organização da prática cotidiana, uma parte dessa organização da jornada, que a gente vai contemplar, a gente vai considerar toda uma jornada e vai considerar, a partir dessa jornada, uma parte dessa jornada pensando nesses contextos de aprendizagem. No decorrer desse momento, vamos entender mais sobre isso. Então, o que é contexto de aprendizagem? Vamos pensar primeiro no que é contexto. Se a gente pensar no contexto, a gente vai pensar na organização dos espaços. Na organização desses espaços que provocam desafios nas crianças, que provocam desafios nos bebês, que tragam para bebês e crianças possibilidades de descobertas, de criações, de invenções, de possibilidades de que venham a surgir teorias provisórias. E sim, desde bebês, as crianças já estão ali ávidas por suas descobertas. Vocês sabem, vocês observam as crianças, vocês conseguem ver no cotidiano como essas crianças estão ávidas por descobertas. Os bebês que tocam, que manipulam e que dessa manipulação descobrem sons, descobrem tamanhos, descobrem formas e várias descobertas vão surgindo ali. Isso estou falando aqui da manipulação, mas se a gente for pensar no todo, esse bebê está descobrindo, aprendendo, se desenvolvendo em diversos aspectos, como marcha, fala, controle dos esfíncteres. Então, a gente sabe que esses bebês e crianças bem pequenas estão também nas suas grandes descobertas. Isso já é um ponto importante para pensar sobre aprendizagem, contextos de aprendizagem. Para pensar em contextos de aprendizagem, eu tenho que pensar qual a concepção de criança que eu tenho, qual a concepção de criança que a instituição abraça, quais os referenciais teóricos que a instituição abraça, e também sobre a aprendizagem. O que eu sei de aprendizagem? O que eu penso sobre a aprendizagem do bebê? O que eu penso sobre a aprendizagem da criança? Porque se eu penso numa aprendizagem para essa criança, para esse bebê, de forma que se essa criança, esse bebê só aprende se tiver alguém ensinando algo, e às vezes é de forma muito sutil, no dia a dia, o adulto, ele
pode, de repente, se chegar a se ver ensinando algo para a criança, né? Ensinando, transmitindo, nessas questões mesmo de pensar numa pedagogia transmissiva. Se eu acredito nessa criança, muito provavelmente eu não vou, nessa criança que aprende através da transmissão do adulto, muito provavelmente eu não vou acreditar na potência que é a organização da ação educativa, pensando e repensando os contextos de aprendizagem, pensando e repensando uma organização de espaços com elementos que provocam desafios nas crianças, pensando e repensando espaços que possibilitem as descobertas dos bebês e das crianças bem pequenas. Por isso é importante sempre voltar nas concepções de criança, de infância, de educação infantil, sempre fazer escolhas, aliás, estar firmado nas suas escolhas teóricas, né, dos seus referenciais teóricos, estar pensando sobre o que seria aprendizagem, é importante demais. Se a gente parte disso, muitas coisas vão mudando na nossa prática, na nossa organização da ação docente, né? No nosso pensar a posição do adulto e a posição da criança. E isso é fundamental para toda e qualquer coisa na educação infantil e não seria diferente para pensar contextos de aprendizagem. Então, a priori, o que nós vamos entender por contextos de aprendizagem é pensar que eles são espaços que provocam, que desafiam, que instigam. Então, eu, professora, planejo, penso, organizo esse espaço desafiador. E aí você pode pensar, mas, Alessandra, você estava falando de contextos investigativos e contextos de aprendizagem. Nós vamos aqui iniciar com essa nomenclatura, falando de contextos de aprendizagem, de organização dos espaços desafiadores como contextos de aprendizagem. E esse contexto investigativo, ele surge a partir dessa proposta inicial de organização de espaços, como contextos de aprendizagem, e daí, com observação, com reflexão, com percepção das descobertas e das pesquisas, investigações e descobertas das crianças, surgem outros contextos investigativos. Porque os contextos de aprendizagem, nós podemos pensar em espaços organizados em diversas perspectivas. Por exemplo, um contexto de aprendizagem organizado para que as crianças façam suas brincadeiras, suas interações, suas investigações a partir de blocos de construção, a partir de materiais que foram pensados para a construção, materiais que possam vir a servir para empilhar, outros materiais que possam vir para dificultar esse empilhar. Então, nós vamos pensar sobre quais materiais ofertar para um contexto de aprendizagem pensado para a construção. Não é só pensar em um contexto de construção e eu coloco sempre os mesmos materiais. Eu vou planejando quais materiais podem ser inseridos, podem ser retirados, e assim, continuamente, nessa perspectiva de planejar esses contextos de aprendizagem. E desses contextos organizados, que de repente pode ser um contexto de construção, outro contexto de faz de conta, outro contexto de deslocamento, outro contexto de preenchimento, onde as crianças poderão ter recipientes e materiais para que esses recipientes sejam preenchidos, e assim
a partir desses contextos, de repente, já são contextos que provocam a investigação, mas cada vez mais, a cada momento que eu observo, a cada momento que eu olho para esses contextos com um olhar focado, com o desejo de investigar, né, enquanto professora, investigar quais as aprendizagens e quais as descobertas das crianças, cada vez mais esse contexto pode se tornar investigativo, pode ter continuidade e nessa perspectiva. Então, o contexto de aprendizagem, nós podemos entendê-lo como uma estratégia para organizar a ação educativa. Esses contextos de aprendizagem, eles são preparados pela professora, pensados, refletidos, eles são preparados até mesmo antes da observação em si, porque nós temos intencionalidade em tudo que vamos fazer. Se nós estamos na instituição escolar, se nós estamos na instituição escola, nós temos intencionalidade pedagógica no nosso trabalho. Então, mesmo que eu saiba hoje que eu tenho que observar as crianças e que esse currículo ele surge da observação das crianças, eu preciso propor algo. E a ideia de contextos de aprendizagem é muito bacana por isso, porque eu vou pensar em toda a jornada, eu vou pensar em tudo aquilo que acontece no cotidiano, considerando o ordinário e o extraordinário. Eu penso nesse contexto geral, né, nessa jornada, e nessa jornada eu penso também, eu planejo também contextos de aprendizagem, espaços com desafios. Você pode perguntar, Alessandra, então os contextos de aprendizagens são os cantinhos? E aí eu te convido para uma reflexão. Como que a gente vê esses cantinhos? Nós já ouvimos muito, enquanto educação infantil, sobre cantinhos. Inclusive, já fizemos muita coisa com cantinhos. Mas como estão esses cantinhos? Será que esses cantinhos, eles acolhem os desafios, eles trazem desafios, eles acolhem as descobertas, as interações, eles acolhem escolha, eles acolhem autonomia, ou eles são cantinhos para serem usados apenas quando não tem nada planejado, e aí sim, naquele momento único do dia, essa criança pode escolher o cantinho. Esses cantinhos, eles são pensados como o cantinho da matemática, o cantinho de ciências, o cantinho de literatura. Se a gente pensa dessa forma, a gente já não pode chamá-los de contextos de aprendizagem. Porque, primeiro, que a gente já sabe que a educação infantil, na educação infantil, nós não trabalhamos por área de conhecimento. Nós pensamos no desenvolvimento integral e total dessa criança, nesse desenvolvimento integral da criança. A criança, nós não precisamos fragmentar para que a criança aprenda. Até conhecendo um pouco do pensamento da criança e do pensamento do adulto, nós vamos compreender isso, desse desenvolvimento total da criança, essa criança que pensa de forma sincrética, essa criança que está, e o adulto que pensa de uma forma muito linear. Então, nós vamos entender que para a educação infantil, esse desenvolvimento da criança precisa ser cada vez mais visto como um desenvolvimento integral. E, voltando para os cantinhos, se esse cantinho ele está lá apenas de uma forma decorativa, apenas de uma forma que ele está ali na sala de referência, mas a criança não pode ir lá, a não ser quando a professora diz, não é contexto de aprendizagem. Porque o contexto de aprendizagem tem uma perspectiva de chamar a criança, como eu já falei, para o desafio, mas de chamar a criança para a escolha, para a autonomia.
O contexto de aprendizagem, ele tem um quê de ambiente como outro educador, um ambiente como um terceiro educador, que é um dos princípios regianos, da abordagem regiana, aonde o ambiente ele é muito bem pensado para que essa criança ela tenha todos esses pontos que eu estou colocando aqui. Os desafios, as propostas, esse ambiente que convida essa criança para a investigação, esse ambiente que é todo pensado, todo ele, não só a sala de referência, mas toda a instituição pensado para que essa criança se desenvolva e aprenda. Então, o contexto de aprendizagem, ele vai nessa perspectiva. Aqui nós estamos falando um pouquinho sobre, pensando um pouquinho mais sobre as propostas de contexto de aprendizagem que podem estar sendo organizadas em toda a instituição. Mas eu vou acabar focando mais aqui para a sala de referência. Mas que em toda a instituição, ela precisa estar sendo acolhedora dessa criança e sempre chamando, convidando essa criança para suas aprendizagens e descobertas. Então, pensar em cantinho e pensar em contextos de aprendizagem, há as suas diferenças. Se a gente pensa no cantinho dessa forma que eu falei, não tem a ver com contexto de aprendizagem. Então, é essa perspectiva de desafio, de que a criança possa chegar nessa sala de referência e escolher as suas investigações, as suas pesquisas, as suas explorações, escolher os seus pares naquele momento para se relacionar. Então, é essa perspectiva. A gente está falando também de crianças bem pequenas, e isso cabe também para as crianças pequenas, e os bebês, nós sabemos que eles não estão ainda nessa questão de interagir com o outro bebê de forma consciente, né, nessa interação, mas que também busca as suas descobertas. E interage, sim, com os materiais, interage, sim, com os ambientes, os materiais, a sua manipulação, as diversas ações que o bebê faz ao tocar um objeto, ao investigar, ao explorar, estão aí para dizer o quanto ele está buscando novos conhecimentos e novas aprendizagens. Então, o contexto de aprendizagem, ele contempla a criança no centro da aprendizagem, porque essa sala de referência, esse espaço, ele vai estar organizado com um ambiente provocativo, mas, ao mesmo tempo, acolhedor, um ambiente que convida, um ambiente que está ali para que essa criança vivencie o seu cotidiano, sem precisar que uma professora, que um adulto esteja o tempo todo dizendo: agora você vai fazer isso, agora você vai fazer isso, agora é hora disso. Então, existem sim os momentos conduzidos dentro de uma jornada, mas se uma sala de referência, por exemplo, estiver organizada em contextos de aprendizagem, contextos estes que podem se tornar contextos investigativos, porque essa criança vai investigar, vai buscar as suas pesquisas, uma sala organizada dessa forma tira esse educador do centro, tira esse educador de estar o tempo todo dizendo o que é que vai acontecer. Possibilita também que as educadoras possam ver com mais clareza os processos de aprendizagem, as estratégias que suas crianças utilizam, seus interesses individuais. E como fazer propostas
de contextos de aprendizagem. Como começar um processo investigativo com as crianças? A partir da vida cotidiana. Eu comentei aqui há pouco com vocês que mesmo que eu esteja iniciando com essas crianças, eu preciso pensar e planejar os contextos de aprendizagem. Eu preciso pensar e planejar esse espaço convidativo, provocativo. Baseado em quê, Alessandra? Se eu ainda não observei as crianças? Baseado naquilo que você conhece sobre as crianças e a faixa etária a qual você está naquele ano. Nós conhecemos as crianças, nós conhecemos coisas gerais que as crianças gostam, que as crianças buscam. E aí, baseado nisso, eu já posso fazer propostas de contextos de aprendizagem. Eu posso conversar com o meu grupo de professoras e, dali, decidir quais ideias podem estar surgindo naquele grupo e que são interessantes para propostas de organização de espaço, para propostas de contextos de aprendizagem. Necessariamente, não precisa todas as ideias que surgirem, vai que surgiu, um contexto de construção, um contexto de faz de conta, um contexto de preenchimento, um contexto sonoro. E aí, não, nem tudo cabe aqui nessa sala de referência. Então, eu vou fazer escolhas, eu vou pensar no que eu vou colocar nesse espaço e depois eu posso propor um outro contexto. Não precisa, ele pode estar ali por alguns dias e ele pode, a partir das suas observações, ser trocado tranquilamente. Esse ambiente, ele precisa estar ali tendo transformabilidade, tendo possibilidade de ser transformado, aí sim, a partir da vida cotidiana. Tudo vem a partir daquilo que é ordinário, que é cotidiano, que acontece no dia a dia. E alguns pontinhos para pensar no plano, para planejar os contextos de aprendizagem, contextos que tragam essa perspectiva de investigação, de descoberta. Espaços, materiais, qual o espaço que eu tenho, quais materiais propor, o tempo que eu tenho. Então, se eu tenho ali uma jornada pensada por todos os educadores da instituição, planejada, eu também sei qual tempo as crianças podem estar nas suas interações e brincadeiras nos contextos de aprendizagem. Eu preciso considerar, por exemplo, um tempo que não venha a ser 5 minutos. Não é um momento só de, agora acabou tudo que tinha que fazer, agora as crianças podem ir para os contextos de aprendizagem. Não, os contextos de aprendizagem estão lá para que as crianças tenham tempo de pensar nas suas explorações, para que as crianças tenham tempo de experimentar, de experienciar, de viver aquele momento com as suas interações com os materiais, com o ambiente e também com outras crianças. Os bebês com os seus materiais, com o adulto, e também as crianças bem pequenas ali com as outras crianças que já estão começando essas interações, muitas vezes até desenvolvendo a oralidade. Por exemplo, também eu falei há pouco de algumas possibilidades de contexto de aprendizagem. O contexto de faz de conta, muito possível, muito tranquilamente a gente pode entender que esse contexto de faz de conta, às vezes ele não cabe para os bebês, porque os bebês, eles imitam, mas eles não fazem de conta, eles não estão no jogo simbólico. Eles imitam, eles fazem uma imitação tal e qual de ações, de sons,
de situações, eles percebem e eles imitam. O jogo simbólico, ele vai ter muito a ver com a construção desse simbólico mesmo, né? Dessa linguagem simbólica na criança, e que vai acontecer nesse período aí muito provavelmente ali a partir de 3 anos, sem fechar uma faixa etária. A gente nunca fecha as faixas etárias, porque as crianças, elas estão em desenvolvimento e cada uma é única, e então a gente não fecha essas faixas etárias. Mas, enfim, o tempo, gente, é necessário que haja tempo para essas crianças vivenciarem as suas descobertas. 5 minutos antes do almoço não é um tempo bacana para as crianças explorarem os materiais e os contextos de aprendizagem. 15 minutos antes do almoço também não. Então, qual o tempo dentro de uma jornada que pode estar contemplando essa criança nas suas descobertas? E aí vocês, cada um em sua, considerando a sua jornada, cada um considerando a sua jornada, vai estar a descobrir isso. Continuidade, que vai surgir a partir da observação, e o outro ponto para um planejamento é o grupo, né? São os grupos, porque os contextos de aprendizagem, eles acolhem pequenos grupos, são algumas crianças que vão participar. É outra coisa bacana dos contextos de aprendizagem, porque quando eu trabalho pensando nos pequenos grupos, e não com o grupo todo, o tempo todo, eu tenho mais possibilidades de considerar as subjetividades de cada criança. Eu não estou o tempo todo sentando todo mundo, eu não estou o tempo todo com todo o grupo fazendo tudo ao mesmo tempo, mas sim as crianças nos seus pequenos grupos vão fazendo as suas escolhas, as crianças nos seus pequenos grupos vão fazendo as suas descobertas, e isso facilita também o meu olhar, o meu observar para a subjetividade de cada criança. Trago aqui esses pontos, mas vou ficar com 2 deles para a nossa discussão, para esse momento aqui, que são os espaços e os materiais. Então, os espaços, pensar um pouquinho nos espaços. Para que servem os espaços? O que você vê no espaço em que você habita? Essas perguntas vão ficar aí para vocês. O que você vê no espaço que você habita? O que você vê no espaço da sua instituição? Para que servem esses espaços? Eles são habitados por quem? Eles são habitados por crianças? Eles são habitados por crianças e adultos? Eles estão adequados para crianças e adultos? Eles foram pensados para crianças e adultos? Então, o que você vê no espaço da sua instituição? O que tem transformabilidade? O que pode ser transformado? O que pode ser repensado? O espaço, ele é relacional. Ele acolhe relações. E é interessante a gente pensar no espaço como espaço físico. A gente vai ter uma definição muito bacana do que é espaço e do que é ambiente, da Lina Forneiro, no livro Qualidade da Educação Infantil, do Zabalza, do Miguel Zabalza. Ela vai dizer que o espaço se refere ao espaço físico, somente ao espaço físico. Já o ambiente acolhe o espaço físico, acolhe as relações que ali estão acontecendo, acolhe o mobiliário, acolhe cheiro, acolhe cor. Então, o ambiente é tudo aquilo que tem transformabilidade. O ambiente, ele é tudo aquilo que está no espaço físico. Então, nós podemos considerar que o espaço, ele acolhe relações, e isso é importante de pensar quando eu vou planejar os contextos de aprendizagem. Como esse espaço vai acolher as relações das crianças, as interações das crianças? Interações criança-criança, criança-materiais, criança-espaço físico,
nesse sentido, como esse espaço vai acolher? O espaço que não é um cenário, isso é importante demais, o espaço ele comunica, então ele não pode nunca ser visto como um cenário. Eu perco espaço quando eu uso, muitas vezes, poderia ser aquele espaço algo muito bacana para uma proposta investigativa, e não é, ele é usado como cenário. Então, isso é importante da gente pensar. Uma parede, por exemplo, ao invés de estar sendo utilizada para colocar alguns elementos decorativos por exemplo, personagens da Disney ou coisa parecida, ele poderia estar sendo revestido de papéis e ali virar um espaço de investigação gráfica para as crianças. Isso poderia acontecer tranquilamente. Não estou dizendo aqui que esse espaço, que a instituição, que a sala de referência, ela não precisa ser agradável aos olhos. Ela precisa, sim, ter uma estética que convide também o olhar. Mas, se a gente pensa também nesse espaço como aquele que não é cenário, eu tenho mais possibilidades de transformar esse espaço em um ambiente investigativo. Um espaço que é habitável e que traz uma ruptura. Se a gente pensa no contexto de aprendizagem, nós vamos pensar que ele pode trazer uma ruptura com as pedagogias transmissivas e a descentralização do adulto. O espaço, ele traz possibilidades estéticas, aqui entendendo essa estética não somente como visual, não é algo bonito, não é algo que eu entenda a estética somente como algo bonito e belo, tá? Inclusive, isso é uma discussão sobre, se a gente fosse discutir aqui sobre o que seria belo, o que é belo para mim não é belo para você. Então, são discussões da arte e da filosofia que dá muito pano para manga, mas é para a gente pensar que, se eu falo de estética, não quer dizer só algo que é bonito aos meus olhos, não quer dizer algo que é só belo aos meus olhos, mas as possibilidades estéticas que aqui eu trago são as possibilidades de aprender através dos 5 sentidos. Se a gente vai buscar o que significa estética, a gente vai achar exatamente isso. É apreender o mundo através dos 5 sentidos, de uma forma bem simples mesmo, porque é bem mais complexo falar sobre estética. Mas para a gente pensar um pouco nas possibilidades estéticas, eu vou pensar nesse sentido. De repente, essa mesma parede que acolheu uma investigação gráfica, num outro momento, pode acolher uma investigação olfativa. Como? Eu posso pendurar nessa parede diversos saquinhos de cheiros de chá, cheiros de perfume, e aí vai. E aí é uma provocação. Há uma provocação naquele espaço para que as crianças sintam o cheiro. E aí, sim, há uma provocação estética também. Porque há uma provocação visual, óbvio que eu não vou pendurar de qualquer jeito, eu também vou me importar com o visual. Há uma provocação visual, há uma provocação olfativa também. Então, os espaços, eles acolhem essas provocações. O espaço, ele tem uma linguagem, ele tem uma dimensão comunicativa. Quando alguém chega no seu espaço, quando alguém chega na instituição que você trabalha, na sala de referência que você está naquele ano, essa pessoa ela é comunicada imediatamente alguma coisa. O que vai depender. Ela pode ser comunicada que esse ambiente, ele acolhe a criança protagonista, ele acolhe a criança ativa, mas essa pessoa pode ser comunicada ao chegar numa sala de referência que
Há muitas cadeiras, então há controle, há barreiras físicas, que os móveis não têm flexibilidade, transformabilidade, que a centralidade é no adulto e que as crianças não têm movimento. Isso tudo pode ser visto a partir da forma como a sala está organizada, como a instituição está organizada. Então, muitas vezes não precisa dizer, o próprio ambiente comunica, e aí ele comunica para as crianças. Isso é o mais importante da gente entender também. Se esse ambiente está comunicando que não há movimento para a criança, que a centralidade é no adulto, que há sempre controle, que não há flexibilidade, a criança vai entender que ela não pode estar explorando, buscando, descobrindo. Ela vai entender que aquele ambiente está dizendo para ela, não, esse espaço não é seu, esse espaço é do adulto. Peça a alguém para você mexer. Peça a alguém para você fazer algo. E muitas vezes o que acontece é que a criança não se sente pertencente a esse espaço e aí pode até haver aquela criança que, por falta de espaço para se movimentar, saia correndo em toda a instituição. E aí a gente vai olhar essa criança como uma criança, sei lá, alguns nomes, alguns rótulos vão surgir para essa criança, e talvez o que ela quer é um espaço mais amplo, para que ela possa descobrir os seus movimentos. A criança, nesse período da educação infantil, ela está fazendo também as suas pesquisas sobre o seu corpo. Ela está investigando o quanto ela pode correr, como ela pode subir. Se ela subir até tal altura, ela cai ou não? Essas descobertas as crianças estão fazendo. Elas não estão dizendo, olha, agora eu vou correr porque eu quero saber qual velocidade eu vou alcançar. Ela não vai dizer, não com as palavras, mas ela comunica com as outras linguagens. Por exemplo, com a linguagem corporal. Então, tudo isso o espaço vai trazendo, o espaço vai comunicando também. Materiais. Nós falamos aqui um pouco sobre os espaços, é algo bem bacana de se estudar mais profundamente sobre espaços e materiais, para que cada vez mais a organização da ação docente, né, a organização da ação educativa, tenha mais possibilidades de acolher essa criança que descobre, essa criança que investiga, mas eu passei bem rápido pelos espaços e vou passar aqui também pelos materiais. É necessário pensar em como disponibilizar materiais instigantes e desafiadores que respondam ao potencial criador das crianças. Isso eu retirei do documento orientador de Novo Hamburgo. É necessário pensar em disponibilizar materiais instigantes e desafiadores. E aí aqui eu trago de forma provocativa esse slide, porque eu poderia dizer para vocês, olha, eu tenho aqui uma lista de materiais que vocês podem usar: madeira, fibra, plástico, papelão, metal, borracha, laminados, palha, tecido, silicone. E aí você pode ter essa lista de materiais dita aqui, mas você pode também entender sobre materiais, pesquisar sobre materiais e tornar mais rico o seu planejamento, mais rica a sua proposta, do que somente ouvir do outro que materiais utilizar, do que somente ver uma imagem e ver que lá tem toquinhos e de repente você pode usar toquinhos. Ver uma imagem e ver que tem uma mesa de luz e de repente você pode usar uma mesa de luz. Mais do que somente ver algo, ter uma lista de materiais, é fazer uma pesquisa sobre os materiais. Nós, da educação infantil, cada vez mais nos deparamos com o ser professor pesquisador. Essa professora que pesquisa, essa professora que investiga, porque nós não temos nada pronto para dar para as crianças. E da mesma forma, eu coloquei aqui para ser algo bem provocativo, porque eu posso te dizer vários materiais, várias famílias de materiais, mas eu estaria aqui trazendo esse slide provocativo, né?
somente te dando algo. E a tua pesquisa? E a tua descoberta? E a tua pesquisa casada com a tua observação das tuas crianças, dos teus bebês? O que os teus bebês, o que as tuas crianças gostam de investigar? Quais são os interesses desse bebê de investigar naquele momento? E aí isso só vai acontecer com a sua pesquisa, com o seu estudo. Coloquei aqui do lado também alguns pontinhos de como ofertar esses materiais. Com potes abertos e transparentes, olha o espaço comunicando. Se eu tenho aqui potes abertos e transparentes, esse espaço está comunicando que a criança pode explorar, pode tocar, pode pegar, pode ter várias ações, pode colocar na boca, enfim, quais são as ações das crianças. Então, o que eu vou ofertar sabendo que os bebês colocam na boca? Esse material está limpo, né, higienizado. Cestas, bandejas, em forma de coleções. Aqui eu até coloquei, né, fios, arames, parafusos, porcas, em forma de coleções. Então, como disponibilizar esses materiais? Sempre de uma forma que ele esteja comunicando que a criança pode explorar esses materiais, pode manipular. Se a gente pensar em pesquisa, a gente vai entender que algumas ações da pesquisa é manipulação, exploração, criar, a partir daquilo, ter ideias e pesquisar e investigar até afirmar a sua hipótese ou descartar a sua hipótese. Portanto, eu posso pesquisar materiais para a oferta deles nos contextos de aprendizagem, contextos investigativos, que, de repente, pensar materiais naturais ou materiais artificiais? Ou os dois na mesma sala de referência? Materiais efêmeros ou permanentes? Quais são as qualidades desses materiais? Eles são macios, são ásperos, é líquido, é quente, é friccional? Quais são as propriedades? O peso, o tamanho, as características, as variações? É transparente, é opaco? O que eu posso ofertar? Qual material conversa com o outro? Isso é importante de saber ao ofertar. Qual material conversa com o outro? E aí isso só vai acontecer quando eu defino, por exemplo, se eu quero trabalhar com construção, eu quero propor para as crianças, por exemplo, um contexto de aprendizagem de construção. Se eu tenho definido isso, aí eu vou fazer as pesquisas de quais materiais, a partir de propriedades, características, se é natural, se é artificial, se pode casar o natural com o artificial, se pode ter um espaço, uma cesta com materiais transparentes, outra com materiais opacos, outra com duro, outra com macio, e assim eu vou casando todas as ideias. A escolha dos materiais é fruto da observação, registro e reflexão. Então, sempre essa escolha dos materiais, como eu falei anteriormente, eu posso de início já ofertar algo, eu preciso ofertar algo, pensando na criança que eu conheço da instituição, na faixa etária, mas a continuidade dessas escolhas, dessas propostas, vem a partir, é fruto da observação, do registro e das reflexões. Então, esse encontro das crianças com os materiais é outra coisa que eu preciso pensar. Envolve exploração e ação, o que pode acontecer com os materiais? Quais ações das crianças com os materiais? Isso é importante demais para a minha observação, para que depois eu repense os materiais. Quais as ações das crianças com cada material? O que ela tem? Qual a ação dela sobre o material? Isso eu vou anotar, eu vou refletir, vou pensar sobre, para poder ter propostas de relançamento. Aqui eu trago como sugestão, para que depois vocês possam ler, para pensar mais sobre materiais. Lá na tese do Paulo Fock,
tem um tópico da tese que ele vai falar sobre materiais, sobre espaços, porque ele vai falar sobre essa organização do cotidiano. E aí ele traz muita coisa bacana, então fica aí a dica para que você procure lá na tese do Paulo Foch. E um dos pontinhos que tem lá nos materiais são esses tópicos que vai nos fazer pensar na escolha dos materiais. Se a criança pode escolher os materiais que a interessam, se a criança pode agir sem muita intervenção do adulto. Então, todos esses tópicos vão nos dando um norte para o planejamento da oferta desses materiais. E para encerrar, como eu sugeri aqui a tese do Paulo Foch, eu vou mostrar para vocês rapidamente a sugestão de 4 livros que vocês vão poder se inspirar para pensar contextos de aprendizagem, que vocês vão poder estar ali bem estudando mesmo mais sobre eles, né? Então, vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês. São esses 4 livros aqui. A Linha como Linguagem e Construção e Construtividade. Os dois partem de propostas do Jardim Fabulinos, tá? Das Alejandras. O Descobrir Brincando, que vai falar sobre o brincar heurístico, que vai trazer ideias da Elinor Goldschmidt, sobre o brincar heurístico, e o lugar de existência de aprendizagem, a importância do ambiente na educação infantil. Então, eu termino aqui esse momento com vocês, deixando essa sugestão. E também não coloquei aqui, mas é bem bacana para quem quer pensar no brincar heurístico, o livro do Paulo Foch e das professoras do OBC, O Brincar Heurístico. Então, fica aí a dica, a sugestão. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha mexido com vocês, que tenha ficado ali o gostinho de quero descobrir mais sobre contextos de aprendizagem, quero descobrir mais sobre propostas investigativas. Ok, Alessandra, muito obrigada. É sempre muito gostoso te ouvir, né? Você sabe que eu sou muito fã sua e do seu trabalho e da forma como você se apresenta, como você nos convida a pensar. Aqui no chat ficou muito interessante, eu até separei algumas questões. Em primeiro lugar, as pessoas ficaram encantadas com o seu sotaque. Elas estão assim muito encantadas, né? Falam disso, né? Que a sua fala é maravilhosa. Vanessa Torres, a Lili Starnini fala do seu sotaque delicioso. A Josefa Nascimento também. Agradeço muito. E ela diz que esse sotaque é muito família. Eu acho que só por esse aspecto que eu estou trazendo, a gente consegue observar uma das questões que você trouxe, que é das relações, né? A maneira como a gente se apresenta, a maneira como a gente se predispõe a estar com o outro, a ouvir e a acolher o outro. Foi possível perceber também na sua fala, Alessandra, que ela provocou os participantes. Foi possível perceber que alguns conseguiram se colocar num outro lugar, né? Que é fazer aquele giro, quando a gente sai da onde a gente está e a gente faz um giro para olhar de fora o nosso percurso, o nosso fazer, a nossa realidade, as nossas experiências. Então, isso revela o quanto a sua fala reverberou nos presentes. E chegaram também algumas questões para você. Eu vou trazer aqui a da Vanessa Torres e depois eu vou fazer um compilado de algumas questões que apareceram não necessariamente em forma de perguntas, como ensina o Paulo Foch para a gente, que as crianças não fazem perguntas com pontos de interrogação. E partindo desse olhar do Paulo Foch, eu também peço licença para fazer o mesmo e olhar as provocações colocadas
no chat e transformá-las em pergunta para você. Mas a Vanessa traz para a gente assim: quando percebo que as crianças começam a dispersar e procurar outras situações, finalizo os cantinhos. Isso é errado? Deixo o tempo, basicamente, a critério da atenção que elas demonstram. Isso. De fato, as crianças elas vão demonstrar interesse pelo espaço proposto, né, pelo contexto de aprendizagem proposto, e vai ter um momento que, de fato, elas vão dispersar. O que acontece muitas vezes? Quando elas dispersam, quando esse interesse acaba, é um ponto para a gente anotar, para a gente refletir, para a gente registrar. Por quê? Porque a criança, ela tem desejo de descobertas. Muitas vezes, ela fica muito tempo nas suas pesquisas. Muitas vezes, ela está ali nas suas pesquisas por muito tempo. Então, eu não estou dizendo que sempre que acontecer é porque a proposta precisa ser reavaliada. Às vezes, de fato, a criança ela vai buscar uma outra investigação. Mas o que a gente precisa observar? Ela volta para essa investigação? Ela volta para aquele contexto investigativo, para aquele contexto de aprendizagem? Ou ela, de fato, excluiu totalmente e não volta mais? Muitas vezes acontece da criança explorar, buscar, explorar, e aí, sim, de repente ela sai, vai para um outro contexto, o que também é outra coisa que eu acho importante da gente falar. Se a sala toda está organizada em contextos de aprendizagem, né, se a sala de referência está organizada para que essa criança explore, é muito, vamos dizer assim, comum e tranquilo que a criança saia de um contexto e vá para o outro. Não é algo fechado. Não é algo do tipo, ela começou a explorar aqui, ela vai ficar aqui o tempo todo. Não, ela vai buscar, esses contextos vão se misturar muitas vezes, isso vai acontecer. Agora, o ponto é sempre da observação. Essa criança, ela está, né, no caso, as crianças estão rejeitando totalmente aqueles materiais. Se estiverem rejeitando totalmente aquele contexto, talvez seja a hora ou de adicionar um novo elemento, ou de repensar ele no total e no geral. Então, vai bem nesse caminho da observação. Não sei se eu me fiz entender, mas qualquer coisa, estou por aqui. Estou aqui acompanhando os comentários também. A Vanessa colocou que ela costuma montar mais de um canto na sala. Geralmente busca por 3 ou 4. Esse é um caminho? Essa é uma possibilidade, Alessandra? Sim. Essa sala de referência ela precisa estar organizada para acolher vários grupos, para acolher a mesma criança em diversos espaços. Então, ela vai se movimentando e vai escolhendo. Isso nessa perspectiva de contexto de aprendizagem. Quando a gente caminha para o contexto investigativo, e isso vai acontecer mais com as crianças maiores, ali, acho que de 3 anos em diante, onde as crianças já começam, vamos dizer assim, a ter mais a possibilidade do pensamento projetual, porque essas crianças bebês e crianças bem pequenas, inclusive o Paulo Fock fala bastante sobre isso, tem falado muito sobre isso, de que bebês e crianças bem pequenas, na visão dele, ainda não tem esse pensamento projetual, de continuidade para projetar. E o projeto, a projetualidade que a gente abraça hoje na educação infantil, não é um projeto dado pela professora, e sim que todos participam, onde há a participação ativa das crianças. Mas esse contexto investigativo, ele vai surgir dos contextos de aprendizagem. E quando se dá o contexto investigativo em si, ali, no sentido de que a parte de uma projetualidade, parte de uma pesquisa que foi pensada pelo grupo de crianças e de professores, uma necessidade de descoberta que tem continuidade na pesquisa, esse contexto, quando é ofertado, as crianças elas vão ficar nele, porque é algo mais específico. Já o contexto de aprendizagem, a gente vai pensar nele como o ambiente organizado com esses desafios
com esse convite, com esse desafio que provoca e que dali, a partir desses contextos, pode surgir uma projetualidade, pode surgir a possibilidade de continuidade de uma pesquisa a partir de algo que as crianças querem descobrir. Perfeito, Alessandra. Agora eu trago, né, a partir das suas colocações, porque elas também ajudam a ampliar o olhar para aquilo tudo que você vem conversando conosco ao longo dessa manhã. É muito comum, e apareceu bastante aqui no chat, a questão do número de crianças por sala de aula, um número que os professores consideram um número elevado por sala, quando se pensa em questões como essa que você está abordando aqui. E sem querer, assim, trazer e colocar e provocar uma discussão maior aqui, eu consigo perceber, e também pela minha própria prática, que a questão do número de crianças é algo que a gente consegue, a partir de uma prática como essa, lidar, né? E outra questão que chega também é a questão do professor estar sozinho na sala de aula, sem um auxiliar, né? Que é essa figura, como o espaço ocupa essa figura do terceiro educador. Então, a questão é essa, Alessandra, como que a gente, enquanto professor, diante de um contexto dessas questões que você abordou, que os professores reconhecem a sua importância, a sua potência, o seu lugar, eles se enxergam nisso, pelo que veio colocado aqui no chat, isso ficou muito evidente, foi muito bonito observar isso dos professores presentes hoje e acompanhando a sua fala. Qual a dica, como que o professor pode pensar, equacionar essa questão, considerando tempo, número de crianças, o seu desejo e também esse lugar que o professor ocupa de que, sim, concordo com isso, eu me enxergo nisso, eu consigo dialogar com o que a Alessandra está trazendo, mas como que eu posso equacionar isso da melhor maneira possível para que esse exercício de trabalho com os contextos investigativos possa, de fato, acontecer lá na minha escola, com aquilo que eu tenho de possibilidades? É muito, muito comum mesmo essa pergunta, já me deparei com ela em diversos momentos, porque trabalho com professores de todo o Brasil, e as realidades são bem diferentes, muito distintas, as realidades em todo o Brasil. E eu também já trabalhei nas duas perspectivas, né, tanto de trabalhar com contextos de aprendizagem, organizando esse ambiente, como anteriormente, antes a minha prática não chegava a contemplar os contextos de aprendizagem, e me vendo nesse papel, eu consigo hoje dizer para vocês que pela minha experiência, né, pela experiência que eu tive, os contextos de aprendizagem, eles ajudam até aquele professor que trabalha sem o colega do auxílio, sem o colega, né, sem o auxílio, sem a auxiliar de sala, sem o auxiliar, porque ele, de fato, vira esse espaço, se ele bem utilizado, bem pensado, com desafios, ele vira esse outro educador. Ele acolhe os grupos pequenos, enquanto, de repente, eu estou com um outro grupo, lendo uma história para esse outro grupo. E aí as outras crianças estão... eu estou na sala de referência, lendo uma história, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui para a gente pensar, para visualizar. Eu estou na sala de referência, e aí eu estou com 4 crianças que quiseram ouvir a história que eu estava lendo. E aí, existe mais 5 crianças no contexto de faz de conta. Existe mais 4 crianças no contexto de construção, onde tem bloquinhos de madeira e tudo mais. E isso é para ser harmonioso e tranquilo. Por que eu digo harmonioso e tranquilo? Talvez nos primeiros dias as crianças não estejam habituadas a isso.
talvez elas estejam habituadas a sempre ter um adulto dizendo o que ela vai fazer. E aí, nos primeiros dias, talvez seja muito difícil, porque as crianças vão estar na dependência do adulto, sempre buscando esse adulto. E agora eu faço o quê? Ou então, mesmo que não pergunte, eu faço o quê? Mas se remete ao adulto para fazer alguma pergunta, para falar alguma coisa, para mostrar alguma coisa. Mas ao passar do tempo, nessa proposta, quando o professor insiste nessa proposta de contexto de aprendizagem, onde, de fato, as crianças estarão nos seus grupos, nas suas descobertas, e o professor, ele está ali trazendo a sua figura de referência para essa criança, trazendo a segurança do adulto que está ali, sem intervir, mas observando, intervir somente naquilo que for necessário. À medida que o tempo vai passando, as crianças vão cada vez mais se concentrando nas suas descobertas e deixando de depender do adulto. Se uma sala de referência ela está organizada com contextos de aprendizagem, ela está organizada de uma forma que tem um canto de intimidade, uma ilha de intimidade para que essa criança que cansou de brincar e quer deitar, ela vai lá e deita. Tem uma jarra de água com torneirinha, à altura da criança, onde a criança está com sede, ela sai da sua exploração e ela vai beber água, muito sai da centralização do adulto. É isso que a gente fala da centralização do adulto. Não quer dizer que o adulto não tenha a sua importância, tem. O professor nunca vai deixar de ter sua importância, nunca vai deixar de ter o seu papel. Mas nessa possibilidade, nessa ideia de organizar o espaço para que a criança seja cada vez mais autônoma, que ela tenha cada vez mais as suas escolhas, que ela sinta vontade de beber água, tenha o seu copo, a torneirinha de água ali para ela tomar, e volta para as suas descobertas, isso vai ficar muito mais tranquilo no decorrer do tempo. Isso vai ajudar. É essa a proposta de um ambiente como um outro educador, um ambiente que também chama essa criança, ao passo que eu estou lá contando, lendo a história para as 4 crianças que estavam lá interessadas nessa, mas ao mesmo tempo que tem crianças se envolvendo nas suas pesquisas e que eu estou ali, de olho. Não necessariamente nesse momento eu estou anotando e observando no sentido de pesquisar sobre as aprendizagens, mas eu estou garantindo a segurança deles com a minha presença. A criança, ela sente a presença sua, porque você é a referência dela. Ela tem adultos em casa que são as suas referências, quem faz a função materna, principalmente, se for a mãe, se for o pai, é a maior referência da criança, para o início, para o bebê, principalmente, né, quem faz essa função materna. E aí, na escola, precisa de uma outra referência. E ela vai criar um vínculo tão forte com você que você vai ser essa referência. E quando você está presente, basta a sua presença para que ela se sinta à vontade para fazer suas explorações. Isso é uma questão que vai acontecer à medida que isso for sendo colocado em prática. Não é de uma hora para outra, porque as crianças, muitas vezes, elas estão acostumadas sempre a depender de um adulto. E a nossa proposta aqui é que ela seja partícipe, que ela seja protagonista, que ela seja autônoma. Perfeito, Alessandra. Eu só gostaria de relembrar os participantes de preencherem a ficha de presença, o link de presença e também o link da Onda Literária. Alessandra, a gente está caminhando para o final e eu gostaria de, apesar da questão que eu vou trazer para você, ser uma questão que levaria um pouco mais de tempo, eu gostaria de contar com a sua brevidade para que a gente possa depois, então, fazer o encerramento desta transmissão. Os professores continuam Ok. Vou tentar. E na voz do professor Ricardo Almeida, eu trago o questionamento que ele trouxe para você, né? Alessandra, acredito que mesmo em pequenos espaços podemos proporcionar situações de exploração. Porém, alunos de inclusão sem mediadores é um pouco difícil. É isso? Como é que fica a questão das crianças em inclusão quando a gente pensa na organização dos contextos
investigativos. E logo depois, então, da sua fala, a gente caminha para o encerramento desta manhã. Regina, eu não entendi, o finalzinho falhou. Como que fica o quê? As crianças em inclusão, pensando num planejamento, né, dos contextos investigativos, nas pedagogias participativas. A inclusão. É isso que o professor... Olha, é o professor Ricardo que fez a pergunta. Professor Sim. Ricardo, eu acho que a gente precisa muito saber dizer que existem coisas que a gente não domina, né? Assim, não está na nossa área de estudo, principalmente se a gente fala de educação, tem muitas áreas, e aí eu não sou uma estudiosa da área de inclusão. Mas, pensando sobre, então, assim, talvez o que eu vá dizer aqui nem vá te servir como resposta, né? Porque, de fato, eu acho que a gente precisa da ajuda uns dos outros, e tem muitos profissionais que fazem estudo nessa perspectiva. Mas, se a gente fala, de fato, em inclusão, uma reflexão que a gente tem que fazer é isso, né? Assim, se for só inserção da criança, aí é outra coisa. Mas se a gente fala de inclusão, eu penso que é estar incluído em tudo. É estar vivenciando todas as coisas. E aí eu sei que há as dificuldades, porque eu já vi isso acontecer, eu já vivi também. Eu sei que há as dificuldades, principalmente para quem não tem apoio. Então, a única coisa que eu poderia dizer para você agora é que é algo para a gente pensar sobre, é algo para a gente ir atrás, é algo para a gente discutir, mas só que eu penso que, ainda nesse contexto de aprendizagem, de pensar nos contextos de aprendizagem, talvez seja mais tranquilo ainda de lidar com as inclusões. Eu não posso te responder ao certo, mas eu penso que talvez seja mais tranquilo ainda de lidar com as inclusões, exatamente por essa perspectiva de que a professora ou o professor, ele não está o tempo todo com todo mundo ao mesmo tempo. Ele não está o tempo todo com todo o grupo ali ao seu redor e tendo que dar conta de algo a ser transmitido, de algo a ser passado. Mas sim, as crianças vão estar buscando as suas descobertas e as suas aprendizagens. Mas fica aí, acho que é algo que é bacana da gente buscar cada vez mais profissionais que possam nos ajudar nesse pensar, nesse refletir. Perfeito. Tem aqui também um agradecimento e parabéns para as nossas intérpretes de Libras. Muito obrigada, Maria Cristina. E também congratulações quanto à organização, ao nosso trabalho hoje pela manhã. Então, fica aqui o nosso agradecimento, o nosso encantamento, Alessandra, por esse momento aqui de fala e de discussão com você. E eu gostaria de encerrar trazendo, são pequenas citações, na realidade é como se fosse um dicionário do Javier Naranjo, com ilustrações da Sala Sabatier, Casa das Estrelas, o universo pelo olhar das crianças. Então, na realidade, ele traz para a gente palavras definidas pelas crianças. E eu escolhi o que é criança pela criança. Lucas Gabriel Metsa, de 7 anos, nos diz: uma criança é um amigo que tem o cabelo curtinho, joga a bola, pode brincar e ir ao circo. Já a Ruana Lopes, de 10 anos, nos diz: o que eu estou vivendo é criança. E o Luiz Felipe Agudelo, de 5 anos, com ossos, com olhos e brincam. Essas são as nossas crianças, é elas que nos esperam, é por elas que estamos aqui, com elas que a gente se encontra todos os dias quando a gente chega na escola. Então, mais uma vez, o meu grande agradecimento por essa oportunidade. E fica também o convite para que você permaneça mais um pouco aqui conosco para assistir o vídeo que o Instituto Paulo Freire tão lindamente preparou para este momento, e assim também o vídeo da Onda Literária. Obrigada a todos, fiquem bem,
cuidem-se e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todas e a todos. Olá, queridos profissionais da Rede Municipal de Educação de Santos e demais convidados. É com enorme prazer que agradecemos a presença ao longo desses 3 dias na nossa 32ª Semana de Educação, professor Paulo Freire. Foram muitas as contribuições no chat, que com certeza enriqueceram ainda mais as nossas reflexões e partilhas. Agradecemos ainda à Secretária de Educação, ao Departamento Pedagógico, aos palestrantes, mediadores, intérpretes e todos aqueles que contribuíram de forma direta ou indireta para que essa semana fosse possível. Teremos ainda uma pequena homenagem ao nosso patrono da educação, professor Paulo Freire. Forte abraço. Olá, sou Ângela Bizantunes, estou aqui no Instituto Paulo Freire, mais especificamente no Centro de Referência Paulo Freire, que acolhe o acervo de Paulo Freire. Acervo este que em 2017 recebeu o título de Patrimônio Documental da Humanidade pelo Programa Memória do Mundo da Unesco. Vim aqui deste lugar, do Centro de Referência Paulo Freire, onde está a biblioteca, atrás de mim, a mesa em que Paulo Freire trabalhou, a cadeira em que Paulo Freire trabalhou, deste lugar para falar em meu nome e em nome de toda a equipe do Instituto Paulo Freire, em nome do professor Moacir Gadotti, presidente de honra do Instituto Paulo Freire, para saudar a equipe da Secretaria da Educação de Santos, toda a sua equipe, secretárias e equipes técnicas, pessoas de outras secretarias de educação, saudar professores, professoras, alunos, alunas, funcionários de apoio, familiares, pela 32ª Semana Paulo Freire. São 32 semanas, a 32ª semana acontecendo no ano do centenário de Paulo Freire, 100 anos de Paulo Freire. E para nós celebrar o centenário de Paulo Freire é fazer desse tempo de celebração, tempo e espaço de formação, de reflexão, de articulação, de organização, fortalecendo as causas com as quais Paulo Freire se comprometeu, em especial o direito à educação para todos, a luta pela educação de qualidade social, a educação em direitos humanos, a justiça social, e que essa semana, essa 32ª Semana Paulo Freire, que tem esse belíssimo tema, percursos significativos em tempos de singularidades, um oceano de possibilidades. Oceano de possibilidades me remeteu ao que Paulo Freire chamava de inédito viável. Paulo Freire dizia que a história não é tempo de determinismo, a história é tempo de possibilidades, e, sobretudo, possibilidades coletivas. Juntos e juntas somos mais fortes. O Instituto Paulo Freire está feliz de saber e participando da 32ª semana, apoiando a 32ª semana, Paulo Freire, da Rede Municipal de Educação de Santos. É uma honra para nós estarmos juntos nesse ano de celebração do centenário Paulo Freire. Obrigada.